Olá, querido jovem, bom dia, tudo bem com você? Estamos aí para o estudo de mais uma lição, você com seu exemplar, com a Palavra de Deus, estudando aí o seu manar diário, o alimento diário para se fortificar em Cristo Jesus. A lição de hoje traz o título Com o Senhor, quando? Essa é a questão. E estudando aí o contexto desta semana, a lição nos ajuda, através da Palavra de Deus, a compreender um pouco mais a respeito desse tema tão delicado que nós estamos trabalhando aí nesse quarto e último trimestre de 2022, imortalidade, né? Tão controverso aí esse tema. Muitos creem de uma forma, outros de outro, mas aqui não estamos preocupados como o ser humano crê, estamos preocupados como a Palavra de Deus nos apresenta esse tema para que o nosso conhecimento venha da parte do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. E a lição de hoje, ela traz para nós mais um trecho importante para a nossa compreensão. O apóstolo Paulo, ele desejava estar com Cristo Jesus, isso nós já vimos nas lições passadas, mas há um texto muito importante que nos ajuda a compreender quando de fato ele cria que isso iria ocorrer. Nós já vimos que o maior desejo dele era não passar pela morte, e sim ser transladado e estar com Cristo Jesus. Lembramos também de um outro personagem que assim foi com ele, Enoque, né? Caminhou com Deus e foi achado graça diante de Deus e foi tomado para morar com Deus sem passar pela morte. Cremos também que ele foi transformado, porque mesmo andando com Deus, ainda assim possuía a incorruptibilidade, né? A corruptibilidade do corpo, né, e a mortalidade. E a palavra de Deus nos alega, né, e nos mostra que nós precisamos ser transformados para realmente podermos ver Cristo Jesus, vermos o nosso Pai face a face. O texto é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos de 15 a 17, que vai nos dizer exatamente assim: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, isto é, com os mortos ressuscitados, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que Paulo, ele cria aqui a condição após a morte, após o sono da morte, para ele estar com Jesus, é ser ressuscitado, não algo que ocorreria imediatamente à sua morte. Não creia nisso, porque a palavra de Deus nos assegura que aqueles que descem à sepultura, aqueles que morrem, eles estão realmente como se estivessem em um sono, e é assim que a palavra de Deus relaciona a morte. E quando nós dormimos, nós não lembramos de absolutamente nada, ou seja, os mortos nada sabem, nada veem, de nada têm consciência, mas quando Cristo voltar, aqueles salvos em Jesus ressuscitarão. Nós, vivos, se estivermos, seremos transformados e assim habilitados para receber a nossa coroa. E que Deus nos abençoe e nos ajude para que recebamos a coroa da vida e vivamos com Ele eternamente. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento de estudo da Tua Palavra. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Dá-nos da Tua proteção em nome de Jesus. Amém.